Correr, para quem não gosta, para quem não tem um hábito, para quem não curte realmente, cansa, né? Você imagina você ter que correr em círculos, sem ir para lugar nenhum, efetivamente. Essa é a sensação durante boa parte desse 2025 do Fluminense. A gente corre em círculos, porque não há como ter confiança numa equipe que dentro de casa ela, por vezes, apresenta um futebol razoável, consegue dominar o adversário, cria chances, consegue vitórias por méritos, não somente por acaso. E quando sai do Maracanã, não que não tenha feito jogos assim no Maracanã, porque fez também. Teve aquele segundo tempo contra o Vasco. Mas quase sempre quando sai, o resultado é esse que a gente viu aqui. E não só o resultado. É absolutamente tudo. Não se aproveita nada do que vimos aqui no Castelão. Fico com um pouco de pena do torcedor. Muita gente me encontrou ontem. Pessoas que vieram de Natal, pessoas que vieram da Paraíba, do Maranhão. Tinha uma galera do Maranhão aqui ontem, que pegou 9, 10 horas de estrada para ver isso daí. Isso daí que a gente viu aqui. É completamente inadmissível e ao mesmo tempo também desgastante demais, cansativo demais, a gente ter que repetir algumas coisas que já falamos talvez antes até da Copa do Mundo. E lá atrás eu falava, eu levei muita porrada lá atrás por criticar a postura do Fluminense em alguns jogos. E agora a gente está vendo aí. Não tem mais desculpa de que há 3 competições ao mesmo tempo. Ah, mas está jogando quarto e domingo. Sim, mas você não vai quinta-feira, quarta-feira jogar o peso de uma competição eliminatória podendo ser eliminado, como foi contra o Lanús. A gente não pode relativizar um jogo como esse, porque eu queria vir aqui e analisar um jogo de futebol. Pô, o Fluminense, o adversário foi melhor, criou mais, né? O Fluminense tentou, finalizou, mas, né, faltou o capricho, ou cometeu uma falha ali, outra aqui. Agora, o primeiro tempo é um bando. Se você pegar um time de pelada organizado, talvez seja mais organizado do que aquilo que a gente viu aqui. Os jogadores parecem que nunca jogaram juntos. O ataque do Fluminense no primeiro tempo é um negócio assustador. Reveja o jogo. O cara toca a bola para um lado, o jogador tá indo para o outro. O cara manda na frente, o companheiro tá indo para trás. Assim, era impossível estabelecer qualquer conexão para articular qualquer jogada que pudesse ameaçar o Ceará. 7 finalizações no primeiro tempo do Ceará contra nenhuma do Fluminense. Ficou barato aqui esse 2-0 e só não teve mais porque o time do Ceará também é um time limitado, né? Um time que tá ali brigando para se afastar da zona de rebaixamento. O campeonato do Ceará é esse. E ainda assim, fez um gol. O primeiro gol é a personificação do Fluminense frouxo. É a personificação da atuação. Vou usar uma palavra aqui, mas é a personificação da atuação preguiçosa, esdrúxula, modorrenta, né, que entram em campo parecendo que só querem fazer o tempo passar. Ah, mas não é isso. Então, desculpa. É o que vocês estão mostrando para todos nós. O primeiro gol do Ceará, o Sobral pega a bola e vai carregando com uma tranquilidade, sem ser incomodado, e o Canóbio atrás cercando, e o Guga na frente, não tirando espaço. O cara cruza, aí o Freitas tem todas as bolas que desvia, que mata o goleiro, que vai pro pé do adversário para fazer o gol, todas batem no Freitas. Deve ser coincidência. Muito azarado, não vai ser azarado assim no inferno. Aí bate e sobra pro cara fazer o gol assim, sem nenhum tipo de incômodo. Foi patético, gente. Não é possível que esses jogadores vão para casa, colocar a cabeça no travesseiro, aliviados, dizendo que fizeram o que dava para fazer. Não é possível que isso seja aceitável. O Fluminense tem hoje a maior arrecadação de sua história.
Tem uma das principais folhas salariais do país, sim. Sim. Mais de 20 milhões de reais para isso daí. Ah, mas não tinha o Lúcio, não tinha o Thiago Silva. Dane-se. Nada, isso não justifica. A gente já espera uma queda técnica, a gente espera mais dificuldade. A gente espera, sim, óbvio. Vai falar que não faz falta? Claro que faz falta. Para qualquer time faria. Mas isso daqui não. Isso daqui é, de novo, uma falta de respeito com o torcedor. Isso aqui brocha o torcedor. Isso desestimula o torcedor. E eu já não me iludo mais. Eu falei depois daquele segundo tempo contra o Vasco. Eu não vou ficar fazendo campanha aqui para, não, que tem que ir no estádio, que o torcedor tem que ir. Eu quero que vá, eu quero ver o Maracanã cheio. Mas eu não vou ficar fazendo papel de idiota aqui e querendo fazer você de idiota. Eu não vou me prestar esse papel. Eu brigo, batalho, eu defendo, eu acredito aqueles que mostram que realmente merecem a nossa fé. Esse time, ele vai assim, eu tô falando, ele vai se arrastar. Esse cara chegar contra o Mirassol, e eu falei, eu confiava mais em vitória contra o Mirassol do que hoje. Eu já tava prevendo isso aqui. Não vou ficar falando, porque senão parece que tá, né, agorando. Tá, esse cara chega contra o Mirassol, fazer um bom jogo, ganha, aí ilude de novo e aí vai fora de casa, faz um papel patético, igual esse aqui, vergonhoso. Eu não chamo, já falei na análise pós-jogo aqui, isso aqui pra mim não é atuação. Atuação quando você joga, você tenta, você erra, acerta. Isso aqui, pra mim, hoje não foi atuação. Isso aqui é sacanagem, pô, com o torcedor. É sacanagem. Dá pra levar isso aqui a sério? Dá pra analisar isso aqui a sério? Dá. Vou analisar tecnicamente. O que foi o jogo do John Kennedy hoje, gente? Passamos um ano inteiro falando que tinha um problema de centroavante. A diretoria virou as costas, fechou os olhos. Aliás, venderam o Cauã Elias e aí trouxeram o possante Everaldo. Foi a contratação, a única que foi feita, porque a outra é o retorno do John Kennedy, que pediu para voltar. Um ano inteiro sofrendo com o mesmo problema. Veio uma janela, gastou-se milhões e nada foi corrigido. Zagueiro, mesma coisa. Estou desde dezembro falando, precisa de um cara de mais alto nível para jogar com o Thiago Silva. Hoje a nossa zaga aqui era Freitas e Ignacio expulso. Com todo respeito aos jogadores. Esses jogadores, eles não, todo respeito, eles podem ser úteis até de grupo e tal, eles não têm condição de ser titulares absolutos do Fluminense. Não nesse momento. Se forem, tem algo muito errado. E tem. O que é o Fuentes, cara? O que é o Fuentes? O René joga mais 10 anos aí. Guga, capítulo à parte. Capítulo à parte. Tenho outras coisas para falar em relação a isso. O Serna joga com 5 quilos de saquinho de areia de 5 quilos amarrado em cada panturrilha. Já desde que o Zubeldia chegou. Assim, você não vê em campo. Você não vê em campo. É ridículo. E foi o que eu já falei tantas vezes. Esse time, mediano do jeito que é, se ele não jogar na intensidade máxima, se o treinador não conseguir tirar o máximo, é isso daí. Eles vão entregar isso. Em casa, faz o joguinho, corre um pouquinho mais, pá, ganha um joguinho, e no outro eles vão lá e fazem isso daí. O Zubeldia já passou da fase de teste, já passou da fase de observação, e agora tem que agir. E depois eu também vou entrar mais especificamente em algumas coisas que eu tenho pensado. Hoje, diante do desfalque que ele tinha, difícil imaginar que, tira o Lima e coloca o Nonato. Tira o Serna e coloca o Keno. É difícil imaginar e esperar algo muito diferente, né? E é óbvio que ele tem responsabilidade como comandante do time. Agora, cara, não dá pra gente ficar dando porrada só no treinador, que tá aí há menos de 10 jogos, e admitir atuações tétricas desses jogadores em campo.
pedindo licença poética para usar uma expressão que falei isso no intervalo do jogo, que o Baldasso utilizou lá para analisar o Inter nessa temporada. É o ornitorrinco tático. É um remendo. É um monte de coisa que na verdade não é nada. Quando eles resolvem não jogar, ou não correr, ou não se aplicar como deveriam fazer. E o Zubeldia, ele foi para a coletiva e admitiu isso, pelo menos. Então, ponto para ele nesse sentido. O que ele vai ter que resolver, foi o que eu perguntei, como é que resolve isso? A gente está um ano inteiro falando disso. Agora está vindo a decisão para a vaga na Libertadores, está vindo a decisão para saber se vai ou não para a final da Copa do Brasil. Vai resolver quando? Ou vai continuar isso aí até o final do ano? Mas pelo menos ele admitiu. Não ficou passando pano, criando subterfúgios. Ele pelo menos falou o que foi realmente esse jogo. Vou colocar só um trechinho na coletiva dele. Yo pienso que el gran desafío que tenemos de acá hasta que termine el torneo, la temporada, no solo en los dos frentes, bueno, el Brasileirão, por supuesto en la Copa, pero los números mandan, lo que estás diciendo es una realidad. Lo que pasa es que hay derrotas y derrotas, ¿no? Hay pérdida de puntos y pérdida de puntos. Por ejemplo, con Sport Recife, última jugada nos empatan, o mismo con Mirasol, una jugada final, perdemos una bola pero hoy jugamos mal de principio a fin, no pudimos encontrar nuestro funcionamiento, no pudimos tener profundidad. Por ahí tiene una fortaleza defensiva, por eso creo que es el quinto equipo por menos goles en contra, y por ahí sabíamos que nos podía costar entrarle, ¿no? Generar situaciones, porque tienen esa virtud, ¿no? que defienden bastante bien y salen rápido contragolpe, y bueno, no pudimos controlar todo lo que habíamos hecho allá y lo que habíamos hablado y trabajado en estos 2 días, más allá de los cambios, más allá de las trocas en el entretiempo. Otorgamos todo tipo de ventaja, y todo tipo de ventaja el rival las aprovechó. En términos generales, la derrota está bien justificada y tenemos que rápidamente corregir para el partido con Mirasol. Bueno, ese rendimiento que oscila creo que es a casi todos los equipos, salvo los primeros 6-7 equipos, puede que le cueste menos. A nosotros, hablando de nosotros, tenemos que lograr que no nos cueste de acá hasta que termine el campeonato, revertir esa situación manteniendo un buen número de local. Se vienen por supuesto partidos importantes y tenemos que de una u otra manera corregirlos, ¿no? No hay excusa de que si juega uno, juega otro. Tengo alternativas, el plantel está bien armado, simplemente es una cuestión de nosotros poder revertir ese dato que usted está diciendo, ese tema de visitante, ¿no? Tenemos que revertirlo, así como por ahí tenemos la virtud de ganar de local, afuera nos está costando y bastante, pero una manera es lo que mostró el equipo hoy, ¿no? Que hicimos todo mal, que la postura es muy mala, y otra manera es con Mirasol, con Sport Recife, y mismo con Vasco, que hicimos un buen primer tiempo. Entonces son diferentes, o sea, el resultado es prácticamente el mismo, pero la postura de hoy no la podemos permitir. No. Y mucho menos cuando falta tanto para poder revertir un resultado que te agarre mal parado en una jugada en donde desemboca en una expulsión. Entonces, son errores que nosotros sabemos que son graves y que no los podemos permitir si queremos estar entre los primeros puestos para clasificar a Libertadores. Então, para mim, isso claramente foi um desabafo. Do jeito dele. É a primeira vez que o Zubeldia fala desta forma, pelo menos. Que não se aproveita nada, que a gente não pode admitir uma atuação como essa.
que foi muito mal, que o time foi mal do início ao fim. É a primeira vez que ele fala desta forma, com essa entonação. E claramente, visivelmente, irritado, abatido com tudo aquilo que ele viu dentro de campo. Porque ele não é cego. Isso é o mínimo. Ele tinha que mexer no intervalo, mexeu em 3 posições. Para tentar alguma coisa. Não ficou ali esperando. Dá para tirar uns 5. Tirou 3, mas dá para tirar 5. Então, senhores, infelizmente é isso aí. A gente vai até o fim dessa forma, tendo que tolerar atuações desse tipo, de baixíssimo nível, de, assim, não dá pra nominar. Tecnicamente, o que alguns jogadores fizeram em campo hoje, não dá pra aceitar que um time profissional, jogadores profissionais desse nível, consigam apresentar uma das piores atuações desse ano, mas assim, não, sem nem pensar 2 vezes. Só que, sabe o que é mais bizarro? É porque esse tipo de jogo era pra gente virar e cravar. Falando assim, nada pode ser pior do que isso. Nada pode ser pior do que isso. Mas é provável que tenha. Aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, o segundo tempo contra o Vasco, se for pegar outros espalhados por aí, é provável que tenha algo tão ruim quanto. Apesar de ser difícil imaginar. Tamanha ruindade, mediocridade, que nem se aplica aí mediocridade, né? Porque medíocre é mediano. Isso aí é uma patifaria, isso é um desrespeito. Eu estou tentando encontrar novos adjetivos aqui para classificar o que a gente vê em alguns jogos do Fluminense. E aí o que nos resta é, quinta-feira tem o Mirassol. E aí aos trancos e barrancos, ganhar do Mirassol, mais 3 pontos, e assim a gente vai sobrevivendo para tentar, por um milagre, que atuações como essa me fazem acreditar, ou supostas atuações como essa, me fazem acreditar que essa colocação do Fluminense é muito competência dos outros que estão tão ruins quanto também. E por isso, ainda, apesar de tudo, apesar desses jogos, apesar de alguns jogadores, a gente pode voltar à Libertadores, inclusive pelo Campeonato Brasileiro. É possível. Porque a tabela foi, né? A rodada foi terrível também. Mas é difícil. Eu queria poder analisar mais jogo, eu queria poder falar, sabe, alguma coisa que pudesse acrescentar ou salvar. Disso aqui não se aproveita absolutamente nada. Nada e nada. Eu espero que a partir de agora o Zubeldia possa tomar decisões mais drásticas, medidas mais fortes em relação às escolhas que ele vem fazendo para tentar encontrar algum tipo de solução. Nem que seja vontade, nem que seja pelo menos o cara querer estar em campo. Pelo menos o cara se aplicar, dar a vida ali. Quem não quer, fica no banco. Ou não vai nem pro jogo. Mas deixa quem quer tentar fazer alguma coisa pelo menos. É o desafio que ele tem. Ele fala que o plantel é bom, que tem muitas opções. Se o plantel é bom e tem muitas opções, ele tem que parar de ficar fazendo as mesmas escolhas. Então buscar dentro desse elenco, desse plantel, quem pode trazer alguma coisa diferente para tornar esse time minimamente confiável e regular. Se isso não aconteceu até agora, vai acontecer até o final do ano, acho muito improvável. Mas qual outra opção temos? Estaremos aí. O que nos resta é torcer. Fechou, pessoal? Ao longo do dia a gente volta aí, ao longo desta segunda-feira também com mais informações de Fluminense, ainda repercutindo tudo o que aconteceu aqui. Um abraço. Se você puder, deixe aí o seu like, seu comentário também, é muito importante.